E aí pessoal, aqui quem fala é André Cador e esse é o About Money. Antes de começar o vídeo, quero pedir o seu like e também a sua inscrição aqui no nosso canal, caso você ainda não seja um inscrito. E nesse vídeo vou trazer mais uma vez trechos de grandes investidores, trazendo experiências de cada investidor para você aprender com tudo isso. E nesse vídeo o investidor escolhido para eu trazer para vocês é Luiz Alves Paz de Barros, aonde ele fala sobre como foi ter sido um investidor muito importante do Banco Real de Aloysio Faria, um dos homens mais poderosos daquela época no setor bancário, o dono do Banco Real. Luiz Alves tem passagens no setor bancário muito fortes e expressivas. E quando questionado pelo entrevistador sobre suas participações em bancos, ele fala que aquilo que ele busca, na verdade, não são bancos, mas são molezas, empresas que estão muito baratas, pechinchas, que podem fazer com que você multiplique seu capital em várias vezes se você acertar esse investimento. Então ele busca sempre molezas, empresas que dão resultados e que estão num preço muito baixo. E não foi diferente com o Banco Real. Na verdade, o primeiro banco que ele entrou foi sua primeira experiência como investidor através do Cominde, onde os diretores e os participantes do grupo eram integrantes da família dele. Então ele, muito jovem, com apenas 14 e 15 anos, já estava participando das primeiras assembleias e das primeiras reuniões do Cominde, impressionando muitas pessoas que estavam no local, onde nunca se via pessoas tão jovens se interessando e participando do assunto. Foi a primeira participação acionária de Luiz Alves. Muitos anos depois, durante uma crise muito forte no Brasil, onde todos os bancos estavam sendo muito afetados, tinha o Banco Nacional do Ayrton Senna, Banco Bandeirantes, enfim, diversos bancos estavam numa situação muito difícil, num preço muito descontado. Aliás, foi justamente nesse momento que outro grande investidor, Guilherme Afonso Ferreira, montou posição no Unibanco e ganhou muito dinheiro com isso. Luiz Alves também foi um dos investidores que aproveitaram essa situação. Luiz Barsi também tinha posição em bancos, porém, segundo relatos do próprio Luiz Barsi, ele já perdeu dinheiro no Banco Nacional nessa época, onde ele não deu bola para todos os ruídos que falavam que os bancos iam desaparecer, sendo que o Banco Nacional acabou sendo muito prejudicado na mão de Luiz Barsi. Luiz Alves também estava entrando no setor bancário, investindo no Banco Real naquela época. E pelo fato das ações estarem extremamente descontadas, sem ele ter um capital, digamos, muito relevante naquela época, era um capital grande, comparado com a maioria das pessoas, mas muito baixo comparado com o que ele tem hoje. Ele foi montando posições aos pouquinhos. Segundo ele, o dividendo que ele recebia do investimento que ele fazia era às vezes até maior do que ele fazia o investimento, ou seja, ele investia e em pouquíssimo tempo ele recebia o mesmo ou mais através de dividendos. Tamanho era o desconto do banco. Segundo ele, o banco estava em torno de 1 a 2% do valor patrimonial, ou seja, algo quase jamais visto de barato em empresas brasileiras. Realmente naquela época o setor bancário estava sendo penalizado. Seria mais ou menos como um setor de varejo, no momento que eu gravo esse vídeo, ou os setores que estão sendo afetados naquele momento. O próprio Guilherme Afonso Ferreira fala que busca as melhores empresas dentro dos setores que o mercado está mais penalizando. Foi exatamente o que aconteceu naquela época. Enfim, Luiz Alves foi montando posição com não tanto dinheiro, só que devido à multiplicação de dinheiro, ele receber cada vez mais dividendos e reinvestir, chegou uma hora que o seu dinheiro acabou investindo na empresa e ele chegou a uma posição muito grande na empresa. Ele de fato acabou concentrando demais os seus recursos no Banco Real. E quando ele percebeu, ele já estava fazendo parte de conselho das empresas do Banco Real e tendo contato com Aloysio Faria, um dos banqueiros mais famosos naquela época. E foi justamente aí que Luiz Alves
teve contato com o seu primeiro conselho fiscal e aprendeu tudo o que ele sabe hoje sobre ser um investidor ativista, ou seja, um investidor que acaba em algum certo momento participando das decisões e do destino da empresa, conhecendo o poder que um conselho pode ter na cultura de uma empresa e na evolução da mesma. E sabe, essa experiência agregou muito valor a Luiz Alves para hoje ele fazer participações relevantes em grandes empresas e entrar no conselho de algumas empresas. Ele já participou várias vezes de outras empresas no conselho, usando todo o conhecimento e toda a cultura que ele adquiriu, sendo um conselheiro do Banco Real e tendo contato direto com o Luiz Faria, cujo a maioria das pessoas dizem que era um cara extremamente sério, um cara assim que não dava muita moral para a maioria das pessoas. Mas segundo Luiz Alves, ele deu moral para Luiz Alves e teve um contato muito bom com o banqueiro. Ele teve uma amizade interessante e aprendeu muito sendo um acionista das empresas do Banco Real. Enfim, pessoal, fiquem com o corte onde ele relata a experiência que ele teve investindo no Banco Real naquela época e como, naquela época, as empresas eram extremamente descontadas na Bolsa de Valores, principalmente o setor bancário que estava sendo muito afetado. Às vezes a gente pensa que esses movimentos de desvalorização nunca vão acontecer, mas hoje em dia a gente também vê empresas extremamente descontadas. Não é só naquela época que a gente via pechinches. Hoje a gente também está vendo, porém em outros setores. Ô Luiz, você tem uma história aí, a tua história mais antiga, muito com o setor financeiro, né? Você tem 3 cases de sucesso aí. Tem o Cominde, o Real, que foi uma acertada gigante sua, foi uma né? brincadeira, foi a primeira ação, porque era uma firma das 10 famílias que tinham, e era tudo envolvido, a gente conhecia, era tudo meio tio, meio que era diretor. Sabia que era o pessoal. Um estava de comprar do outro, derrubar o outro, isso. Então, eu pedi para comprar, foi a primeira assembleia que eu fui. E quando eu fui, as pessoas olhavam, todo mundo queria, todos da minha família, do meu avô e tudo. Falava, porque o moleque já está se metendo aqui e tal. Então, era um assunto de... Aprendi que era possivelmente uma das companhias abertas que todo mundo se reunia para montar os bancos, as famílias se reuniam, mantinha um, vendia, outro comprava, e assim ia. E assim, todo o sistema bancário paulista foi feito assim, como de Belo Horizonte. Quando o pai do Dr. Luiz morreu, ele deixou 1 ou 2% do banco só. Era um banco cheio de todo o interior, todo mundo era acionista do banco, e era com o intuito de ter dinheiro a hora que precisasse para os seus negócios, seja a mineração, seja as fazendas, o que fosse. Mas não era nunca o negócio mais importante de cada um. Era um negócio como se fosse uma cooperativa para estar disposta você ir lá, você era conhecido, era acionista e receberia crédito dos negócios. O grande negócio do pai do doutor Aloysio Faria nunca foi o banco, era a KM. Foi a grande herança que ele deixou para os 2 filhos, para o doutor Aloysio e para o outro do Banco Bandeirantes, foi 10% da KM para cada um. E explicou, vocês vendam tudo que puderem. Esses 2, essa KM. Pode vender o resto. A KM, e a KM é outro monstro. É outra metade da Vale do Rio Doce, era a KM. Isso, o Alfa você chegou a ser acionista, né? Que é do Aloysio. O Alfa eu sou acionista. Você é ainda? Porque quando foi feita a fusão, o Banco Real foi vendido e o Banco de Investimento, a financeira, não foi. Não interessava. Então, o doutor Luiz manteve a mesma proporção que os mesmos acionistas. Ele cindiu as duas, vendeu o Banco Real
e manteve. Então, eu continuo até hoje, faço parte do conselho, e o Banco Goiás vai muito bem, é um banco seguindo as regras que o doutor Luiz impôs, o jeito de trabalhar. Até hoje, ele está presente lá. Fala, olha, o homem não gostaria que fizesse isso, então ninguém faz. E, Luiz, para quem pensa em banco hoje no Brasil, nosso mercado, né, bancário está bem mais aberto, está bem mais moderno hoje. O que você enxergava lá na época, por exemplo, do Real ou da entrada do Alfa mesmo? Mas o que você enxergava no o Real? Que as pessoas podem enxergar hoje em dia? O que eu estou no mercado para catar pechinchas, para catar moleza. Então, o bom da Bolsa é isso. Você pode entrar em qualquer setor a qualquer hora, e desde que descobrindo ações que estão muito mais baratas, seja pelo motivo que for. E essas ações das holdings do Banco Real, você comprava por um real e ia receber daqui a 6 meses R$1 de dividendo. E ninguém queria. Então, eu falava, é para receber de volta tudo que pode daqui a 6 meses. Ela custava entre 1% a 2% do valor patrimonial. O valor de balanço era 1% a 2%. E estava totalmente que não se sabe por que ninguém queria. E aí eu parecia comprar. Um dia acabou todo o dinheiro. E aí, já nessa hora, eu tinha uma porcentagem bem importante. E aí me dediquei muito ao assunto. Fui para o Conselho Fiscal de todas as firmas, me dei muito bem com o doutor Luiz, ele me ouvia, deixava eu dar os palpites. Então, o assunto era muito agradável, me ensinou muito como que é o trato de um funcionário, como que é o trato a força que o Conselho Fiscal pode ter numa organização. Para mim, foi uma grande escola de como tratar uma companhia, como tentar compreender o espírito que a companhia tem, o que ela pretende fazer claramente e o que é proibido de fazer, e assim vai.